Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos aqui, começando um novo dia. Hoje é sexta-feira, último dia útil dessa semana, pelo menos para a maioria, início do final de semana, e quero, nesse instante, desejar um feliz aniversário para você que completa mais um ano de vida hoje, mas quero estender esse abraço para o aniversariante de amanhã e para o aniversariante de depois de amanhã. Só estaremos de volta segunda-feira, portanto, quem aniversaria neste sábado, neste domingo, sinta-se também abraçado por nós. E quero, como sempre faço, convidá-lo para nos encontrarmos no próximo domingo. Estaremos juntos em nossa igreja a partir das 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, seguida do culto, que começa às 10h05, e à noite às 7 horas da noite. Você é nosso convidado. Pode acompanhar o culto à distância pelo rádio ou pela internet, mas assim eu não teria o privilégio de abraçá-lo. Ou pode ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas não perca a oportunidade de ouvir o que Deus tem para você neste final de semana. Todos agora são convidados para juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos novamente à carta aos Gálatas. Quero voltar a esta carta para a última reflexão dessa série apresentada esta semana sobre relacionamentos familiares, sobre algumas características desses relacionamentos, alguns elementos que precisam estar presentes nos relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre irmãos, e o meu desejo é que, de alguma forma, aquilo que temos considerado aqui possa ser percebido na sua vida familiar, ser aplicado em sua experiência familiar e seja útil para você. O texto que eu queria ler hoje fala de algo muito interessante. O modo como os nossos relacionamentos podem ser mantidos no nível do amor ou no nível da agressividade. É muito interessante como explicitamente o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos crentes da Galácia. Quero ler então no capítulo 5, os versículos 14 e 15, que dizem o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É interessante esse texto porque às vezes nós estamos acostumados a encontrar nas Escrituras expressões tão claras, tão diretas. Às vezes as expressões são um tanto mais suaves. O apóstolo Paulo nem sempre é suave em suas colocações. Ele costuma ser direto. A expressão usada por ele é: se vos mordeis e devorais uns aos outros, muito cuidado, vocês podem se destruir. É curioso perceber que, embora essa expressão pareça um tanto pesada, ela lamentavelmente está relacionada com algumas cenas e algumas experiências que encontramos no seio das famílias. É terrível perceber o modo como a violência, a agressão, até mesmo física, começa a se manifestar em vários relacionamentos familiares. E talvez em nenhum outro ambiente seja tão doloroso perceber a agressividade e o ódio. Talvez nenhum outro ambiente de relacionamento humano seja tão triste perceber como o amor é substituído pela ira, pela contenda e até mesmo pela destruição mútua. Paulo não está falando diretamente a famílias, ele está falando para os relacionamentos na igreja. As palavras dele se aplicam a qualquer relacionamento social, a qualquer contexto de amizade, ou mesmo a um contexto profissional. As recomendações presentes aqui valem para qualquer situação. Amor ao invés da agressividade. E isso vale para o relacionamento profissional, isso vale para os relacionamentos fraternais, isso vale para os relacionamentos entre vizinhos, isso vale para os relacionamentos dentro da igreja. Isto vale de modo muito particular para os relacionamentos familiares. Tenho lembrado aqui que na família nossos relacionamentos são mais íntimos, são mais profundos, e talvez justamente por isso na família sejamos muito mais autênticos e escondamos um pouco menos as nossas características. Por um lado, isso é muito bom, porque nos torna possível ser muito mais do que somos.
podemos viver de maneira muito mais natural e autêntica. Por outro lado, diminui algumas barreiras e algumas restrições sociais que às vezes nos impedem de ser agressivos. E em certo sentido, entenda o que estou dizendo, em certo sentido parece ser mais fácil ser agressivo dentro de casa do que em outro ambiente. Eu não posso ser agressivo com meu patrão porque eu vou perder o emprego, mas eu posso ser agressivo com meu filho que não pode fazer nada contra mim. Perceba que algumas vezes é no relacionamento familiar onde somos mais autênticos, que somos mais descuidados no trato uns com os outros. Eu vou repetir isso. Às vezes, no relacionamento familiar, onde temos liberdade para ser mais autênticos, nós corremos o risco de ser mais agressivos e menos cuidadosos uns com os outros. Mas eu quero que você entenda que é justamente no seio da família que aprendemos sobre amor. É no seio da família que aprendemos sobre compartilhar. É no seio da família que aprendemos sobre civilidade. E quando em nossos relacionamentos familiares, nossa atitude é de amor e não de agressividade, nós aprendemos na família como viver e conviver socialmente. Como viver e como compartilhar com as pessoas ao longo de nossa história e nossa trajetória. Nenhum laboratório se compara ao seio da família para aprendermos sobre vida e para aprendermos sobre relacionamento. Entenda que o perfeito projeto de Deus, o seio da família, paz, relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, filhos nascidos dessa relação e desenvolvidos a partir dos ensinamentos transmitidos por seus pais, formam o ambiente mais adequado para o aprendizado sobre a vida. Lembre-se, nós não somos perfeitos. Daí as imperfeições nos relacionamentos familiares, mas o projeto de Deus é o mais adequado e, por isso, jamais substituído. Jamais se encontrou uma estrutura capaz de substituir a família para esse projeto. Mas é na família que precisamos aprender a viver esses conceitos e esses valores. E eu quero que você pense agora sobre seus relacionamentos familiares, sobre as pessoas com as quais você se relaciona dentro de casa. E eu queria que você entendesse que a recomendação da palavra de Deus é que esses relacionamentos fossem marcados por amor, jamais pela agressividade e pelo ódio. Que a sua família seja um ambiente de paz, de harmonia, onde os conflitos, inevitáveis porque somos diferentes, sejam solucionados em amor. Vamos orar agora pelas famílias. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra, a partir dos quais temos aprendido tanto sobre nossos relacionamentos familiares. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver melhor em nossos lares. Ajuda-nos, Senhor, a amar e a demonstrar esse amor em nossas atitudes, em nossos contatos e em nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a jamais viver de forma agressiva uns para com os outros, mas que como um bálsamo o Teu amor esteja derramado em nossos corações e em nossos relacionamentos. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.